Iniciando a nossa palavra agora, abra em Mateus capítulo 28, versículo 18. Nós estamos falando sobre Israel e a grande comissão, e essa é a última palavra sobre isso. É a última sessão e a última sessão desse nosso encontro. Então, em Mateus capítulo 28, versículo 18, diz assim: aproximando-se Jesus, falou-lhes: toda autoridade me foi concedida no céu e na terra, portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-lhes a obedecer todas as coisas que vos ordenei, e eu estou convosco todos os dias até o final dos tempos. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor libere agora sobre nós, Senhor, espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento do Senhor. Queremos penetrar, Senhor, profundamente, Senhor, no teu coração sobre Israel e em relação à grande comissão, em nome de Jesus. Amém. Se alguém puder me trazer água, acredito que dessa forma não morrerei até o fim da sessão. Eu quero rapidamente só indicar esse livro aqui que o Arlindo, tem a ver com o que o Arlindo acabou de falar. Se chama As Coisas da Terra, ok? As Coisas da Terra. Na verdade, nós temos uma sequência de 3 livros, nós temos só esse aqui, mas As Coisas da Terra, notas de uma xícara de chá, é isso? Ou de café? Agora esqueci. Notas de uma xícara de café e notas da xícara maluca, nada a ver. Esse aqui, As Coisas da Terra, notas da xícara maluca e Morrer de Tanto Viver, são livros que falam sobre isso. Sobre o quê? Sobre não ter divisão entre sagrado e secular, e você não tem que ter um ministério para viver para a glória de Deus, ok? E esse aqui nós temos para vender aqui, então é mais fácil. Então nós estamos falando sobre Israel e a grande comissão, e essa é a última palavra, então eu quero revisar com você esse nosso assunto. O primeiro assunto que nós tratamos foi que existem 2 sinais centrais que compõem a escatologia que nós precisamos compreender. Talvez quando você pensa em volta de Jesus, você pensa em vários sinais, e de fato existem muitos sinais, mas existem 2 sinais que são os principais sinais a respeito da volta de Jesus. O primeiro: o evangelho do reino precisa ser pregado em testemunho a todas as nações, então virá o fim. Mateus 24, versículo 14. Ok? Então, você precisa ter em mente que a grande comissão, a missão que Jesus deu para a igreja, de pregar o evangelho a todas as nações, de discipular as nações, isso não é apenas uma incumbência, mas é um próprio sinal escatológico em si. O cumprimento dessa tarefa é um sinal escatológico em si. E o que eu afirmei na primeira sessão é que nós estamos mais próximos do que nunca de completar essa missão. Ainda que, claro, a gente percebe a grandeza dessa tarefa e quantos povos precisam ser alcançados ainda, uma coisa é fato: nunca antes na história desse planeta houve uma oportunidade como essa, onde nós sabemos quais são os povos não alcançados, nós sabemos quais grupos precisam ser alcançados, o que é diferente do passado. Ou seja, nós estamos em uma circunstância na nossa geração que nos coloca mais próximo do cumprimento desse sinal do que em qualquer outra geração. Amém? O segundo sinal é a controvérsia de Sião. Ou seja, nas Escrituras você vai perceber que várias vezes é colocado uma controvérsia que irá acontecer contra Israel. Em Zacarias 14, por exemplo, diz que o Senhor vai ajuntar numa batalha contra Jerusalém todas as nações. E qual é a importância disso? É porque exatamente a controvérsia de Sião vai ser aquilo que vai levar Israel a clamar por salvação por meio do Messias. Então, é a salvação das nações e a salvação de Israel os 2 maiores sinais que nós temos para o fim dos tempos. E nós estamos em uma circunstância atual
onde nós temos um Estado moderno de Israel, soberano, algo que em 2000 anos nós não tivemos. Então nós temos uma possibilidade, se já existia antissemitismo antes, imagina agora com um Estado, com algo estabelecido, tem muito maior antissemitismo, vai aumentar, vai multiplicar o antissemitismo, e isso vai levar a uma controvérsia, a uma batalha cada vez maior contra Israel, contra os judeus, e isso vai empurrar Israel para clamar, Baruch haba b'shem Adonai, bendito o que vem em nome do Senhor, clamar pelo Messias e descobrir que esse Messias é Yeshua. Então nós começamos falando sobre isso, que completar a grande comissão e a salvação de Israel são os dois maiores sinais para a volta de Jesus, e nós estamos nos encaminhando para isso. Nós também falamos na primeira sessão que o Evangelho, Romanos 1,16, é primeiro para o judeu. O que isso significa? Sempre quando nós, eu não quero ser muito generalista, mas muitas vezes, quando pensamos sobre grande comissão, ok? O povo de Israel não é contado como aqueles que precisam ser alcançados pelo Evangelho. Quando nós pensamos em povos não alcançados, Israel não está geralmente nessas listas que nós pensamos sobre povos não alcançados. E existem muitos motivos pelos quais nós podemos vir a pensar isso. Um deles é a doutrina do dispensacionalismo, que diz que os povos precisam ser evangelizados agora, as nações precisam ser evangelizadas. Quando Jesus voltar, vai arrebatar a igreja, e a igreja vai morar no céu com Jesus durante o período da tribulação de 7 anos, e na terra o Espírito Santo vai ter sido tirado, e então Israel vai ter que converter a força pela obediência da lei, fazendo sacrifício no templo. Isso não tem base bíblica alguma. Mas, por causa disso, e tanto não tem base bíblica, que aqueles que afirmavam esse pensamento procuraram, conforme o tempo foi passando na história, mudarem um pouco essas afirmações. Então nós temos hoje o que nós chamamos de dispensacionalismo progressivo, que é uma tentativa de mudar um pouco essas afirmações, mas infelizmente os efeitos práticos da doutrina permanecem. Então nós pensamos muitas vezes que Deus tem 2 planos, um para Israel e outro para a igreja, e que a maneira que Deus salva, a igreja não, nesse caso, as nações, então é como se Deus salvasse as nações de uma forma, pela pregação do Evangelho, e salvasse Israel por outra. Mas não. Romanos 1,16 diz que o Evangelho é primeiro para o judeu. Ou seja, o Evangelho, o evangelismo, a grande comissão, em primeiro lugar visa Israel. Ok? Infelizmente, nós temos pessoas que conseguem ir a Israel, que é uma região e um povo não alcançado de fato, ok? Tem muita Bíblia, mas pouco Deus. E nós conseguimos ir a Israel e não dar testemunho do Evangelho lá. Então nós não temos olhado para aquela região e aquele povo como um povo não alcançado. E não me refiro só aos judeus, ok? Os árabes que vivem em Israel também, todos precisam ser alcançados pelo Evangelho. E eu comecei falando ontem à noite, sobre as bases bíblicas no Antigo Testamento para a grande comissão. Porque nós temos o costume de pensar a grande comissão a partir do Novo Testamento, a partir de Mateus 28. Mas, na verdade, Mateus 28, quando Jesus dá a grande comissão, isso é apenas um desenvolvimento de um pensamento maior e anterior, que inicia em Gênesis, no capítulo 12, onde o Senhor diz para Abraão que por meio dele todas as nações da terra seriam salvas, abençoadas. Então o projeto missionário de Deus começa em Gênesis e não em Mateus, e não depois da morte de Jesus. Deus é um Deus que está em missão desde o início da Bíblia. E o que acontece é que nós, por termos esse pensamento tão dividido, Antigo e Novo Testamento, não percebemos que a narrativa é única. Deus está desde o início trabalhando em uma missão, e essa missão surge a partir de Israel para tocar as nações. É por isso que ele chamou Abraão, para que por meio de Abraão levantasse uma nação em uma terra específica, e por meio disso todas as nações da terra fossem abençoadas. Então,
A grande comissão não começa no Novo Testamento, a grande comissão começa no Antigo Testamento. E eu queria mostrar 3 versículos para você sobre isso. Abra sua Bíblia em Gênesis 12, como eu estou falando, Gênesis 12, só para você ter certeza que não é loucura. Gênesis 12, versículo 1. O Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, do meio dos teus parentes e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação, abençoarei e engrandecerei teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei quem te abençoar, amaldiçoarei quem te amaldiçoar, e todas as famílias da terra serão abençoadas por meio de ti. Então essa expressão, famílias da terra, significa nações, não é pai, mãe, filho, filha, família, não. Família aqui no sentido de etnia, família aqui no sentido de povos. E essa palavra bênção não significa prosperidade e dinheiro, mas significa reversão da maldição, é estar numa posição correta onde Deus declara, fala bem de você. Ok? Então, veja, o argumento aqui é que o pensamento que engloba as nações já inicia no Antigo Testamento. O projeto de Deus para missões não começa no Novo Testamento, começa no Antigo Testamento. Eu queria te mostrar que isso está em todo o desenvolvimento das Escrituras. Uma passagem central para pensar isso é Salmo de número 2. Abra lá, Salmo número 2. Diz assim: porque as nações se enfurecem e os povos tramam em vão. Está vendo que está falando de nações? Os reis da terra se levantam, os príncipes conspiram unidos contra o Senhor e o seu ungido, dizendo: rompamos essas correntes, livremos de suas algemas. Aquele que está sentado no céu se ri, o Senhor zomba deles. Então ele os repreende na sua ira e os aterroriza no seu furor, dizendo o quê? No versículo 6: eu mesmo constituo meu rei sobre Sião. Então, em primeiro lugar, existe uma controvérsia, Deus versus as nações. E aí ele vai dizer que ele vai resolver essa controvérsia, Deus versus nações, colocando um rei em Israel. Então, é super conectado com Israel essa passagem. Mas não para aí, porque depois, olha o que o Messias começa a dizer na passagem: proclamarei o decreto do Senhor, ele me disse, tu és o meu filho, hoje te gerei, pede-me e te darei exatamente as nações que estavam em rebelião contra ele. O Senhor fala para o Messias: me pede essas nações em rebelião. É o mesmo caso que eu mostrei ontem de Abraão. Gênesis 11, rebelião das nações. Gênesis 12, Abraão eleito para que as nações sejam redimidas. Isso continua existindo em todo o Antigo Testamento. Nações, missões, alcançar os povos não é algo do Novo Testamento. Pense, Jonas foi para uma outra nação profetizar. Como se não bastasse. Lembra que Jesus, eu estava lendo aquele autor que o Dan falou aqui, Oscar Scorsese. Oscar Scorsese. E é interessante que ele está falando do contexto judaico do primeiro século, e uma das coisas que ele fala é que os fariseus faziam missões. A gente sempre pensa assim que Israel estava fechado em si mesmo, mas você já notou que Jesus disse sobre os fariseus: vocês percorrem terra e mar para conseguir um convertido. Infelizmente o resultado, né? Jesus fala, e quando consegue ele fica 2 vezes mais filho do inferno que vocês, né? Mas o que acontecia, eles corriam, eles saíam de Israel para pregar para as pessoas. Então, essa questão de pregar para fora não estava tão estranha assim não naquela época, ok? Bom, e tem uma outra passagem ainda no Antigo Testamento que fala sobre nações. Abre Malaquias, o último livro do Antigo Testamento. E nós, como falei, usamos a palavra Antigo Testamento só por uma questão de facilitar, mas infelizmente não é a melhor maneira de explicar como a Bíblia é organizada. Malaquias, capítulo 1. Versículo 11. A minha Bíblia, ela coloca essa passagem no presente, mas eu entendo que é uma profecia, está se referindo ao futuro. Então eu vou ler já colocando no futuro. Mas o meu nome será grande entre as nações, do Oriente ao Ocidente. Em todo o lugar se oferecerá incenso ao meu nome e uma oferta pura,
porque o meu nome será grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Algumas Bíblias já vêm com a tradução no futuro. Alguém tem? Que os verbos estejam no futuro? Alguém tem aí? Não? Ninguém? Vocês abriram a passagem? Obrigado. Um abriu. Se não abrir, não tem como ver, né? É uma profecia. O Senhor está dizendo, o meu nome será grande. Como que o seu nome vai ser grande? Já é grande. É óbvio que já é grande. Como que será grande? É igual orar, santificado seja o teu nome. Será que quando eu oro, santificado seja o teu nome, eu estou santificando Deus? Tipo, o nome de Deus estava sujo, agora ficou limpo. Deus tinha pecado, deixou de ter pecado. Não. O sentido é que Deus, que sempre foi santo, agora entre nós é reconhecido como santo. Sua santidade, que talvez estava apagada da minha mente, apagada das minhas circunstâncias, começa a brilhar. E é isso que está dizendo em Malaquias 1:11. O meu nome será grande entre as nações. As nações do futuro vão reconhecer que o meu nome é grande, e por isso em todo lugar vão queimar incenso ao meu nome. Uau! Vai ter adoração em todas as nações, subindo. Esse é o plano de Deus, do início ao fim. Ele quer as nações. Missões não começam no Novo Testamento, missões começam em Abraão, e as nações estão no relato bíblico desde o início, ok? Agora eu quero falar sobre o contrário, porque eu estou dizendo que existe palavra de Deus sobre as nações no Antigo Testamento. Agora eu quero falar sobre que tem palavra de Deus sobre Israel no Novo Testamento. Porque nós costumamos dividir e pensar Antigo Testamento e Israel, Novo Testamento, nações e igreja. Então lembra que nós estamos falando sobre grande comissão em Israel. Qual a relação dos dois? Então no Antigo Testamento nós vemos que Deus tem um coração para abençoar as nações. Não começou hoje. Mas Ele decidiu que o meio através do qual Ele vai fazer isso é Israel sendo uma bênção para as nações. E Ele não abandonou esse plano. Deus não desistiu desse plano. E você vai ver isso claramente também no Novo Testamento. Em primeiro lugar, a passagem de Mateus 24:14, que fala sobre a grande comissão. Abra lá, Mateus capítulo 24. Eu vou te mostrar o contexto dessa passagem. Vou te ajudar a entender melhor isso. Abriu? Mateus 24, versículo 14. Jesus diz: esse evangelho do reino será pregado pelo mundo inteiro para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Então aqui nós temos aquilo que eu falei no início, que a grande comissão é uma espécie de sinal escatológico, apocalíptico do fim, ok? A questão é a seguinte: esse versículo foi dado em um contexto. Tem um motivo pelo qual Jesus fez esse discurso aqui. O contexto começa em Mateus no capítulo 21, ok? É uma sessão inteira da Bíblia. E um dia eu queria escrever um livro sobre isso, mas primeiro eu preciso da capacidade para isso. Porque eu não sei interpretar tudo que está ali, mas eu sinto que tem um ouro escondido entre Mateus 21 e Mateus 25, tem uma coisa maravilhosa ali. Então, dá uma olhadinha comigo em Mateus 21. Você deve conhecer a passagem, provavelmente. O que acontece em Mateus 21? É a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E essa entrada triunfal, ele entra montado num jumentinho, cumprindo Zacarias 9:9. Eis que o teu Redentor vem a ti montado num jumentinho, crio de uma jumenta. Então Jesus está vindo para cumprir essa palavra. Ele entra em Jerusalém. E que frase as pessoas estão gritando quando ele entra? Baruch haba Shem Adonai. Eles estão gritando isso. E jogando túnicas no chão. E também gritando: Hosana, salva-nos, filho de Davi. Ou seja, de alguma forma, Israel reconheceu: esse aí é o cara. Esse é o Messias. Mas então, no versículo 12, Jesus entrou no templo. Ok? Então se Jesus não queria mais nada com Israel, por que ele entrou no templo? Jesus de tantos lugares, né? Vai pregar para... Não, ele foi no templo. E quando ele entrou no templo, no versículo 13, ele cita o profeta Isaías no capítulo 56. E ele diz: a minha casa será chamada uma casa de oração. Mas o que é que Isaías diz em Isaías 56, a passagem completa? Minha casa será chamada uma casa de oração para missões. Ok?
Então ele está dizendo assim: essa casa está errada. Jesus quer consertar a sua casa, porque o sentido dela é as nações. Então, na entrada triunfal, ele está lidando com Israel em prol das nações. Essa é a mentalidade bíblica e apostólica, não é ou um ou outro, é os dois juntos cooperando. Israel vai abençoar as nações e as nações vão abençoar Israel, amém? Então, aqui você percebe que Jesus estava começando a bater de frente, e como se não bastasse, no capítulo 22 e no capítulo 23 vai aumentar muito a tensão. O clima entre Jesus e os líderes, teólogos daquela época, rabinos e sacerdotes e tudo mais, vai ficar muito tenso. Tão tenso que então você tem capítulo 23, vira aí, é o mesmo contexto, é tipo 1 ou 2 dias depois. Capítulo 23, versículo 39, ele diz: pois desde agora vos digo, que de modo nenhum me vereis até que venhais a dizer, bendito o que vem em nome do Senhor. Mas espera aí, como que ele pode dizer que eles não iriam ver mais ele? Se eles iriam ver ele várias vezes depois disso, até mesmo quando crucificaram ele, veriam ele. Então, em que sentido que ele está dizendo, vocês não vão me ver mais? Vocês não vão me ver mais da forma que vocês me viram aqui, entrando nessa cidade, recebido dessa forma. O que ele está dizendo? Já parou para pensar? Que ele não vai voltar até que Israel reconheça ele como seu Messias. Uau! A volta de Jesus está conectada com cumprir a grande comissão nas nações, e a volta de Jesus está conectada com Israel converter. Só que os discípulos de Jesus entenderam o problema. Senhor, peraí, você acabou de brigar com os fariseus, você acabou de brigar com os líderes, e você está dizendo que eles não vão mais te ver, enquanto eles não te reconhecerem. E então você vai ter o capítulo 24. Capítulo 24, versículo 1. Versículo 3. Vamos, tem muita coisa, vamos direto para o 3. Estando ele sentado no Monte das Oliveiras, seus discípulos aproximaram-se dele em particular, dizendo: dize-nos quando essas coisas acontecerão, que sinal haverá da tua vinda do fim desta era. Por que eles perguntaram isso? Porque a coisa ficou muito tensa. Imagina, você está com Jesus, Jesus está entrando em Jerusalém, parece que o reino vai ser estabelecido ali, parece que Israel vai receber Jesus ali, e não recebe. Então, aconteceu uma confusão na mente deles. Jesus, então quando que vai ser isso? E quando eles usam essa expressão, o sinal da tua vinda, eles não estão pensando na volta de Jesus, tá? Por quê? Porque Jesus não tinha nem ido, como é que ele ia voltar? Eles não tinham noção disso ainda. O sentido de vinda é quando você vai vir estabelecer o teu reino, quando que você vai se manifestar para estabelecer o seu reino, porque quando isso acontecer vai ser o fim desta era. É isso que estão pensando. E aí é nesse contexto que Jesus vai dizer o que no versículo 14? Esse evangelho do reino vai ser pregado, então virá o fim. Entendeu o problema? Jesus só disse que o evangelho do reino seria pregado em testemunho a todas as nações porque houve um problema em Israel. Entende? Porque ele, óbvio que isso estava nos planos de Deus, mas humanamente falando, ok? Por que Israel não o recebeu como Messias, como deveria? Ele fala: todas as nações vão precisar primeiro ouvir o evangelho, depois virá o fim. Então você percebe a grande comissão, todas as nações ouviram o evangelho, e Israel está conectado. Se você tem uma missiologia que não é centrado em Israel, ou se você tem uma teologia sobre Israel que não tem a grande comissão como alvo, você não entende nenhum e nem outro. Mas não para aí. Você está no versículo 14, né? Olha o que Jesus diz no versículo 30. Então
aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. E na minha Bíblia está escrito assim: e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo com poder e grande glória sobre as nuvens do céu. Mas é interessante que a minha Bíblia tem um asterisco do lado da palavra nações. E lá embaixo está escrito assim, literalmente, tribos. Ou seja, o que Jesus está dizendo é: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo com poder e grande glória sobre as nuvens do céu. Que passagem na Bíblia fala sobre tribos da terra se lamentando e vendo? Zacarias 12:10. Jesus não está dizendo aqui que todas as pessoas do mundo vão ver ele voltando, ainda que isso é verdade, em outras passagens você pode usar. Aqui ele está dizendo que as tribos de Israel vão lamentar. Isso aqui é Zacarias 12:10, abra comigo lá, Zacarias 12:10. Você tem 2 ouvidos e uma boca, seja mais rápido que eu, como o Haroldo falou. Vamos lá. Mas derramarei o espírito de graça e súplica sobre a casa de Davi, a monarquia, os habitantes de Jerusalém. Eles olharão aquele a quem transpassaram e o prantearão como quem pranteia pelo seu único filho, chorarão amargamente por ele como se chora pelo primogênito. Ou seja, Jesus conectou de novo sua vinda com Israel converter. As tribos da terra vão converter, porque não é um choro do tipo assim, deu errado. Não, é um choro de nós estávamos errados, mas é um choro de arrependimento e conversão, voltando para o certo. É isso que está acontecendo ali. Ou seja, Lucas 24:30 é Jesus explicando o cumprimento de Zacarias 12:10, creio eu. Mas não para aí. Atos 1, abre aí, Atos 1. Estamos olhando como que no Novo Testamento Israel é valorizado e também é uma chave para a grande comissão. Atos capítulo 1. No versículo 3, Lucas disse que depois de Jesus ter sofrido, ele apresentou-se vivo também a eles, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes por 40 dias, falando das coisas referentes ao reino de Deus. Então, Jesus ficou 40 dias com os discípulos, com o corpo ressurreto, ensinando sobre o reino. Uau, que aula! Né? Que aula! Então, tudo aquilo que o Haroldo falou, atravessar a parede, comer, não engordar, essas coisas tudo. Então, só que eles tinham uma prova viva na frente deles, por 40 dias. Que maravilha que isso deve ter sido, né? Então, no versículo 6, os que haviam se reunido perguntaram: Senhor, esse é o tempo que restaurarás o reino para Israel? E muita gente vai atribuir burrice aos discípulos, dizendo: nossa, eles estão perguntando sobre o reino, não entenderam. Jesus reinterpretou o reino não é mais aquilo ali, não. Não só eles chamaram os discípulos de burro, como eles disseram que Jesus é um péssimo mestre. 40 dias ensinando, eles não entenderam? Não, querido. Essa pergunta surgiu por causa do ensino de 40 dias. Jesus ensinou e esse ensino fez com que eles perguntassem isso. Ou seja, a conclusão lógica de 40 dias do Messias ressurreto ensinando é restauração do reino para Israel. Não é outra coisa. Então, os discípulos perguntam: ok, então é agora. Porque eles aprenderam o assunto, mas eles fizeram uma pergunta sobre tempo. Jesus não contrariou eles sobre o assunto, mas Jesus falou com eles sobre o tempo. É agora que você vai restaurar o reino para Israel. Ele lhes respondeu: não vos compete saber os tempos. Ele não disse que não vai restaurar. Ele só disse que eles não iam saber o tempo que isso iria acontecer. Pelo menos não imediatamente.
os tempos ou as épocas que o Pai reservou para a sua autoridade. Mas, por que mas? Eu estou dando a chave, ele está falando. Eu estou dando a chave da redenção de Israel. Eu estou mostrando como que o reino para Israel vai ser restaurado. Mas recebereis poder, o poder do reino. Recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós e sereis minhas testemunhas. A grande comissão no poder do Espírito é a chave para a redenção de Israel. Não são dois assuntos, é uma única verdade. E na minha humilde opinião, que é daquele cara bem ousado e que está sempre errado, para mim isso é apostólico. Apostólico é entender Israel e as nações conectados pelo Evangelho do Reino no poder do Espírito. Isso é o básico. Deus pode falar mais coisa, mas para mim, se o meu coração se conecta com Israel, e se eu não olho para as nações, e se eu não clamo por avivamento, eu não estou entendendo nada de apostólico. Apostólico não é governar uma denominação, apostólico é sentir o peso do coração de Deus. E o peso do coração de Deus, Ele quer salvar as nações, Ele quer salvar Israel. É nisso que Ele está focado. Em Atos capítulo 3, Pedro fala de arrependimento, fala de conversão. Versículo 19 até o 21. Arrependei-vos e convertei-vos. Pausa. Quem diz, já ouvi isso muito, que judeu não converte, não leu o judeu Pedro, pregando para os judeus no dia de Pentecostes, dizendo, convertei-vos. Ok. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que os vossos pecados sejam apagados, de modo que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e Ele envia o Messias, o Cristo, que já vos foi predeterminado, Jesus. Ou seja, ele está falando, sabe o Messias que vocês esperam? É Jesus. Mas vocês têm que arrepender agora. É necessário que o céu o receba, o contenha, até o tempo da restauração de todas as coisas que Deus falou pela boca dos seus santos profetas desde o início. Ele está falando de restauração de novo, como falou lá em Atos 1. Mas tem algo significativo aqui. Lucas, quando foi escrever o discurso de Pedro, não estou afirmando que o discurso dele foi grego ou hebraico. Eu não estava lá, eu não sei. Mas quando Lucas foi escrever o discurso, a palavra que Lucas usou para restauração é a mesma palavra que a Septuaginta, que é a tradução grega do Antigo Testamento, é a mesma palavra que a Septuaginta usa para voltar do cativeiro. Pedro entendia que o cativeiro não tinha acabado. Essa discussão se vai ter outro cativeiro ou não, tem um negócio, nunca acabou. 2% voltar, ter uma capital em Tel Aviv, isso não é restauração de Israel, isso é só um sinal, isso é só uma prefiguração, é muito maior. O exílio não acabou, tanto que Pedro escreve para quem? Você já leu? Vamos lá, abre lá. Já estamos indo, vamos lá mesmo. 1 Pedro. Pedro, capítulo 1, versículo 1. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos peregrinos da dispersão. Tem gente que fala assim, que todos os cristãos são peregrinos. Em certo sentido, sim, de acordo com Hebreus 11, a gente pode pensar isso. Mas o que Pedro está escrevendo aqui é para judeus que estavam literalmente dispersos. Abre Tiago, capítulo 1. Tiago 1. Tiago 1, versículo 1. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, para as 12 tribos da dispersão. Vai espiritualizar, irmão? Não tem como.
Os apóstolos ainda pensavam sobre Israel e entendiam que eles ainda estavam em cativeiro, e depois do ano 70, então muito mais. Mas ele estava dizendo o seguinte: se vocês converterem, se vocês arrependerem dos pecados, se vocês receberem o Messias para o perdão dos pecados, ele vai voltar para acabar com esse cativeiro. Ou seja, o evangelismo de Pedro era israelocêntrico, era centrado em Israel, visando a restauração de Israel. Não são coisas diferentes. Está todo mundo bem? Então abre Apocalipse 1. Apocalipse 1, versículo 7. Ele vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aquele que os transpassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele, sim e amém. Do que você acha que ele está falando? E para encerrar, o que não significa nada quando um pastor diz isso, né? Mas 40 minutos depois ele está falando ainda. Abre Romanos 9, eu não vou ler, mas abre Romanos 9 simbolicamente. Romanos 9 ao 11, é Paulo falando sobre Israel, amém? Mas se você olhar a linguagem, não parece que é só sobre Israel que ele está falando. Parece que ele está falando de mais coisa de Romanos 9 ao 11. Tem dois outros assuntos que Paulo está tratando, que não é apenas Israel: escatologia, missiologia. Ele começa falando sobre Israel, Romanos 9, versículo 4, está falando de Israel, os israelitas. Depois, no capítulo 10, versículo 1, vira aí, olha o que ele diz: o desejo do meu coração e a minha súplica a Deus em favor de Israel é que ele seja salvo. Então parece que ele está falando de Israel mesmo. Versículo 11, capítulo 11, pergunto, por acaso Deus rejeitou o seu povo? Ok? Está falando de Israel ainda. Mas ele começa a falar coisas estranhas. Por exemplo, ainda aqui no capítulo 11, ele fala o seguinte: mas é a voz, versículo 13, 11, 13, achou? Mas é a vós gentios que falo. E uma vez que sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério para ver se de algum modo posso provocar ciúmes nos da minha raça e salvar alguns deles. Então Paulo tem um ministério, ele está falando de missões. Ele é um missionário, ele é um apóstolo para os gentios. E ele diz o seguinte: eu sou apóstolo para vocês, eu sou missionário para vocês, e eu glorifico o meu ministério. Que eu entendo que ele está dizendo que a gente vai falar que ele exalta o ministério dele, fala que o ministério dele é bom. Eu não acho que isso significa. Eu acho que ele está dizendo eu faço o meu ministério ser o melhor. Eu faço o melhor no meu ministério. Eu prego da melhor forma possível e com mais unção possível, para ver se como resultado disso os da minha raça, Israel, convertem. Então, parece que Paulo fazia missões centrado em Israel. Pensa comigo. Paulo cumpria a grande comissão para as nações, centrado em Israel. Hoje tem gente que quer fazer missões e não entende Israel, quer entender de Israel e não faz missões. Mas as duas coisas estão juntas. Mas tem uma coisa além. O alvo de Paulo não era Israel.
Vamos ler de novo. Versículo 13. Mas é a vós, gentios, que falo, e uma vez que sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério, para ver se de algum modo posso provocar ciúme da minha raça e salvar algum deles. Porque se a sua rejeição significa a reconciliação do mundo, o que será a sua aceitação, senão a vida dentre os mortos? Paulo sabia que o fim do ministério dele não era simplesmente salvar alguns judeus, era acabar com a história da humanidade, era dar um ponto final no pecado, ressuscitar os mortos, o novo céu e nova terra. É escatologia pura em 3 versículos. Deus quer restaurar a missiologia para que ela seja israelocêntrica e apocalíptica. Palavra difícil, mas tem cheia de verdade. Se nosso ministério apostólico não é centrado em Israel, se não tem a perspectiva do fim da ressurreição dos mortos, não é no padrão paulino. O ministério no padrão paulino é: eu vou fazer o melhor ministério que for possível, nos gentios, em todas as nações. Eu vou para todos os lugares, pregar para todas as pessoas, com mais unção possível, para ver se isso gera ciúmes em Israel. Nossa, Paulo, você só pensa em Israel? Não, é que se eles converterem, o meu amado vai voltar. Eu estou apaixonado por um homem chamado Yeshua, e eu quero que ele volte. Eu descobri que ele vai voltar quando o nosso povo, Paulo pensando, converter. Você ama Jesus? Quem ama Jesus aqui? Já parou para pensar que o Espírito Santo é bom, mas o nome dele é Consolador? Sabe por quê? Porque as coisas não estão bem sem Jesus. Sem Jesus fisicamente entre nós, não está bem. Nosso coração dói de saudade por ele. Qual é a chave para trazer ele de volta? Israel tem que converter. Mas qual a chave para Israel converter? Ministros, missionários, apóstolos, pregadores em cada cidade. Você pode atravessar as nações ou atravessar a rua, não importa, na sua igreja, onde for, faça o seu ministério da palavra ser o melhor. Ore mais do que nunca, jejue mais do que nunca, clame a Deus, porque se o Espírito Santo cai sobre as pessoas, isso vai gerar ciúmes em Israel. Ciúmes em Israel vai converter eles, e eles convertendo, Jesus vai voltar. Esse é o nosso alvo, esse é o nosso coração. A gente não está aqui para imitar nem Israel simplesmente. A gente não está aqui para tentar ser judeu. Não, o que a gente quer é que eles convertam. Mas o que a gente quer mesmo é que Jesus volte. A gente tem saudade dele. Não sei se você tem, mas eu acho que você tem. E o Espírito Santo dentro de você tem. Às vezes a saudade apaga, mas o Espírito Santo pode acender. Então, vamos encerrar esse momento orando por isso, para que Jesus acenda a saudade por ele, desejo pelo seu retorno, que isso nos faça missionários, pregadores, evangelistas, pastores melhores.